vamos ler o texto que nós vamos meditar nesse momento, quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 1 ou no Salmo 1. Eu vou fazer a leitura na versão revista atualizada. Salmo 1 ou Salmo 1, você chama da maneira como você achar melhor. Salmo 1. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigado. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, rica e preciosa palavra. Oramos, Senhor Deus, para que a semente da Tua palavra, ela germine nos nossos corações. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha, pelo poder do Teu Santo Espírito, abrir a nossa mente e fazer-nos entender a revelação da Tua palavra. Nós te agradecemos, te bendizemos e já te louvamos pelo resultado dessa palavra aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Podem sentar, por favor. O Salmo 1, ele é uma janela para os demais salmos. Então ele é a janela para os outros 149 salmos que tem nas Escrituras. E ele tem uma firme conotação de nos mostrar, de nos dar perspectivas ou panorama de tudo aquilo que você vai ler nos outros demais salmos. Você pode observar que o Salmo 1, ele está dando aí uma visão bem específica sobre dois tipos de pessoas. E muitos dos salmos que você tem na sua Bíblia e que você vai ler, você vai observar que há uma comparação. Em muitos momentos é citado pelo menos dois tipos de pessoas que os salmistas costumam tratar. São aqueles chamados ímpios e os chamados justos. Então, esse salmo, o Salmo 1, que grande parte dos estudiosos acreditam ser de autoria de Davi, ele dá uma perspectiva, uma janela para que se possa olhar para frente e observando esses ensinamentos, observando essas palavras, você possa assim contemplar a sua vida, já não só de uma forma futura, mas também de uma forma presente. Então o Salmo 1, ele é uma janela de perspectiva, de visão, de tudo aquilo que vai ser tratado nos demais salmos. Mas o mais interessante é que Davi, quando ele expressa essas palavras inspiradas por Deus a nossos corações, ele dá a chance de nós dividirmos esse salmo em pelo menos dois pedaços, em dois blocos. E o primeiro bloco que Davi, ou que o autor salmista nos dá a entender, é que ele está nos induzindo à felicidade. E não é a busca da felicidade, mas é a certeza da felicidade. Porque nós, muitas vezes, estamos buscando a felicidade sem realmente saber onde achá-la. Mas aqui o salmista está dizendo que tem sim uma localização, um lugar da felicidade, onde se pode achar a felicidade, onde pode se experimentar e viver essa felicidade, é o que diz o Salmo 1. E quando ele fala bem-aventurado, que em muitas outras versões é mudado, eu queria explicar um pouquinho mais sobre essa bem-aventurança, que também Jesus usa lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, quando Jesus começa as suas instruções falando sobre bem-aventuranças. E bem-aventurado, trocando em miúdos pelo original
do escrito bíblico seria certamente continuamente feliz. Então, aquilo que está escrito como bem-aventurança é a certeza absoluta que seremos continuamente felizes se deixarmos de fazer algumas coisas e se passarmos a fazer outras. Então, o autor do Salmo 1 está dizendo que eu certamente serei muito feliz, continuamente feliz, sempre feliz, se eu deixar de fazer 3 coisas. E ele diz quais são elas. No Salmo 1 ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira coisa que o salmista está nos instruindo é nos falando sobre conselhos, as vozes que nós escutamos, as pessoas que conversam conosco, que se relacionam conosco e que têm um coração ímpio. Pastor, o que significa um coração ímpio? É uma pessoa que não expressa temor a Deus e nenhuma afeição por religião ou por religação a Deus. Então, para ela é de valor menor ser ou não ser temente ao Senhor, se as suas palavras, o seu pensamento, a sua instrução, a sua dica, a sua intuição, se ela está baseada em Deus ou não, para isso ela não tem nenhum valor, ela não tem nenhum peso de responsabilidade quanto a isso. Então o salmista está dizendo que o homem é certamente continuamente feliz se ele não andar no conselho dos ímpios. Por favor, estou falando homem, mas o gênero humano, homens e mulheres. E a pergunta que não quer calar inicialmente é: onde estamos pegando nossos conselhos? Com quem temos nos aconselhado? E às vezes, irmãos, esse conselho não vem pela verbalização de palavras. Às vezes você não chega a uma pessoa e me dê um conselho, me fale alguma coisa sobre isso, estou passando por essa situação e me diga alguma coisa. Muitas vezes esses conselhos vêm de uma forma indutiva, ou como se usa hoje no tempo da tecnologia, pela influência. Então, às vezes, aquilo que você tem como preceito cristão, como certeza de temor ao Senhor e da verdade que você tem que viver, pela influência de uma pessoa, você acaba se aconselhando, visualizando, tirando como modelo, dizendo: isso é coisa nova, realmente pode ser vivido dessa forma. Então, esses conselhos que a Bíblia chama de conselho dos ímpios, pode muitas vezes não vir para você parar para ouvir alguém, mas para você se espelhar em alguém ou achar que aquilo é modelo para você. Já aí está um grande risco para a sua felicidade, é você ouvir o conselho dos ímpios ou ser influenciado por ímpios. E hoje, irmãos, o que mais se vê são pessoas ouvindo várias vozes. Na época da eletrônica, nós estamos sendo filmados para ser postado no YouTube, e hoje o que mais se tem são opiniões vindas pela internet. E você, se quiser colocar lá e falar sobre qualquer assunto, você vai ver lá a influência de pessoas falando positivamente ou negativamente sobre alguma coisa. Por exemplo, você acha importante estar todos os domingos na igreja? Vai ter pessoas que vão dizer: sim, é maravilhoso a comunhão, estar juntos, sim, mas incrivelmente você também vai ouvir conselho de pessoas dizendo: não tem tanta necessidade, para quê? Deus está em qualquer lugar. Então você vai ouvir de tudo, conselho de todas as formas, de pessoas que têm um coração que não é totalmente temente ao Senhor. E a questão é, o que nós temos ouvido como conselho? Muitas vezes temos que tomar decisões muito sérias na nossa vida, espiritualmente falando, financeiramente falando, familiarmente falando. Nós temos decisões para serem tomadas e que tem que ser baseado em algum fundamento, mas esse fundamento muitas vezes vem pela palavra de alguém, por um conselho de uma pessoa que não teme ao Senhor e que não tem perspectivas do resultado daquele seu conselho. Simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então eu vou seguindo e vivendo pelo conselho das pessoas que querem desfrutar a vida. E aí o salmista está dizendo que feliz é a pessoa, continuamente feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Por favor, quando o salmista está falando sobre andar, está falando sobre algo que você vai passar ou vai viver sutilmente, porque andar é algo praticamente natural para cada um de nós. Então significa que o primeiro risco à felicidade é você estar andando com uma pessoa e ouvindo conselhos dela.
significa que você não está parado, você necessariamente não parou para ouvir esse conselho, mas a sua vida cíclica, dinâmica, e você caminhando, você para ouvir conselhos dos ímpios, e isso é um risco para a felicidade. A segunda coisa que o salmista fala é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e aí está um fato que eu preciso alargar com relação aos ímpios, porque ouvir o conselho dos ímpios, eu sei que são pessoas que não têm temor ao Senhor, mas quando eu me detenho no caminho dos pecadores, são pessoas que talvez até saibam quem é Deus, talvez um dia até professaram o nome de Deus, estiveram no meio do povo de Deus, mas hoje estão em pecado. E aí é diferente de andar segundo o conselho dos ímpios. O segundo perigo para a felicidade, para a falta da bem-aventurança, é você se deter, parar no caminho do pecador. É você estar ouvindo alguma coisa e de repente você diz: ei, para aí, me conta o seu direito, me fala melhor sobre isso, gostaria de ouvir você. E você detém a pessoa, segura pelo braço, para com ela no caminho e diz: me conte alguma coisa, me fale mais sobre isso. E é um risco para a felicidade, irmão, nós nos determos, pararmos no caminho dos pecadores, porque eventualmente essas pessoas, esse espírito, ele vai parar para nos falar alguma coisa, porque muitas vezes, irmão, a gente vê que aquilo que Jesus enfrentou em silêncio, e muitas vezes, irmãos, o nosso silêncio no temor do Senhor será uma grande resposta para pessoas que pecadoras querem influenciar-nos. Terceiro perigo para a felicidade contínua é sentar na roda dos escarnecedores. Então veja bem que isso é um processo, e que se é um processo, nós precisamos entender que ele pode acontecer sequencialmente um depois do outro. Ah, não, pastor, conselho dos ímpios, escuto aqui um, outro ali. E olha, irmãos, eu não quero dizer que a gente não possa escutar o conselho das pessoas que não creem em Deus. Não estou falando sobre isso. Simplesmente nós precisamos ter um filtro, nós precisamos avaliar o que nós escutamos. Muitas vezes eu parei para ouvir pessoas que na área profissional me ajudaram, parava e dizia: o que você acha sobre isso? Ah, não faça dessa forma. Conselhos de ímpios, mas numa área específica, que pode me ajudar naquilo que eu não sei, mas não significa aquilo que ela vai me dizer, o conselho que ela vai me dar, eu preciso fazer. Irmãos, precisa conselho ser obedecido à risca? Não, você escuta, filtra e tira o melhor daquilo, porque você sabe que aquela pessoa não tem o temor do Senhor, mas ela pode te ajudar em algumas áreas. Mas você escutar e receber tudo como se fosse aquilo que você precisa para a sua vida, é um risco para a sua felicidade. A segunda coisa é se deter no caminho dos pecadores, é você ouvir uma pessoa que está em pecado, e que está às vezes revoltada com Deus, revoltada com a igreja, triste, com algum tipo de dificuldades, e aí se deter para ouvir: me diga mais, o que você está sentindo, o que você passou. Não se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assente, porque assentar significa acomodou. Eu quero te ouvir de verdade, eu estou andando com você, eu parei para te ouvir, agora senta, por favor, senta, eu quero te ouvir. E aqui ele chama esse sentar um risco, porque o risco de sentar é com pessoas que vão zombar. Em algumas versões fala escarnecedores. Os zombadores, escarnecedores, são pessoas que não têm qualquer pudor quanto àquilo que vão falar, simplesmente vão expor a carne. Escarnecedor significa expor a carne, significa que aquilo que você vai ouvir vai ser nua e crua, a maldade contra uma pessoa, contra uma instituição, contra um pensamento, contra um espírito e contra o próprio Deus. Então muitas vezes o sentar na roda dos escarnecedores, você ouvirá sobre fé, sobre Deus, ridicularizando a palavra, a obediência, a comunhão, o estarmos juntos. E aí você sentado significa o quê? Que você aprovou, ouviu o conselho, deteve-se no caminho e agora sentou para partilhar com essas pessoas daquilo que elas pensam. E a felicidade está sendo roubada. O salmista diz: bem-aventurado o homem que não. Então existem 3 nãos aqui, claramente expressos pelo salmista, que são ameaça para a nossa felicidade. E a pergunta é: com quem você tem andado? Com quem você tem sentado? De quem você tem ouvido conselhos?
A sua felicidade, o encontro da felicidade contínua está ameaçado por esses 3 nãos. Mas o salmista passa para o versículo 2 falando o que nós precisamos fazer. Ele diz 3 nãos, repete comigo, 3 nãos, bem forte, 3 nãos: não ouvir conselho, não andar no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos zombadores ou escarnecedores. Mas no versículo 2, ele está falando o que nós precisamos fazer. Então ele diz assim no versículo 2: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por favor, olha para o pastor aqui. Eu não estou falando sobre ler a Bíblia todos os dias, ou de ler a Bíblia como se fosse um livro que precisa seguir uma sequência, que deve ser lido, ou ler a Bíblia como se fosse um momento devocional, que deve ser feito. Mas é você pegar um texto bíblico e ruminar, tirar o máximo dele, espremer ao máximo. É pegar aquela vasilha de açaí que você já virou e você pensa, ainda tem mais um pouco, e você pega a colher e puxa até o máximo. E quando você não se contenta, você põe um pouquinho mais de água e faz assim, para poder tirar o máximo dali. Estou falando para paraenses, tá, irmãos? Pode ser que pessoas nos escutem de fora do Pará. Mas é você tirar o máximo das Escrituras. E ele diz que são pessoas que meditam de dia e de noite. Eu leio um versículo de manhã, meio-dia esse versículo ainda está trabalhando dentro de mim, está mexendo comigo, e à tarde eu começo a entendê-lo em partes, e à noite eu começo a refletir sobre eles, e de noite eu digo, eu já sei o que Deus quer falar comigo, isso vai virar vida em mim. Então ele diz, medita de dia e de noite, e ele é a pessoa que se supre da palavra. Ele diz, olha, ele tem prazer na lei do Senhor. E por favor, leia aqui, nós estamos falando de Velho Testamento, por favor. Quando fala sobre lei aqui, o salmista está falando sobre a lei de verdade, sobre os 5 primeiros livros. E aqui está sendo inspirado um dos livros mais antigos da Bíblia, que são os Salmos. Mas quando está falando sobre lei, ele está falando sobre todas as Escrituras, sobre mandamentos. Se você for ler o Salmo 119, vai chamar as Escrituras de várias formas: preceitos, mandamentos, lei, juízos. Então o que ele está falando aqui, o que é meditação desse livro inteiro, das coisas que você lê um versículo, para e fica pensando sobre ele, refletindo sobre ele, deglutinando, digerindo, para que ele possa viver dentro de você, transformar-se em vida, como algo que você come, que fica no seu estômago e que fica lá fazendo a digestão, e num determinado momento, aquilo que vai ser apropriado para o seu corpo vai passar para dentro do seu corpo, pela corrente sanguínea, etc., vai ser distribuída por todo o seu corpo e lhe dá força. Meditar nas Escrituras é exatamente isso, irmãos, tirar o máximo para que ele entre na nossa alma, no nosso espírito, se torne vida, e que agora possa ser suprimento para nós. Então o salmista está dizendo que a felicidade verdadeira e contínua está por 3 nãos: não ouvir o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas também está dizendo que há um alimento para essa felicidade, que é meditar na lei do Senhor. É pegar um versículo e começar, textos bíblicos, e começar a tirar o máximo dele, espremer ao máximo, para dizer, Deus, o que mais tenho para falar? Hoje de manhã eu falei na pregação da manhã, eu disse, quando eu, nessa semana, comecei a meditar para compartilhar com a igreja, e claramente Deus falou assim, medite no Salmo 1, eu fiquei pensando, o que eu vou falar do Salmo 1? Sei decorar desde criança, a gente lê isso aqui tão fácil, mas eu comecei a mergulhar no Salmo 1 e comecei a entender princípios preciosos que eu não tinha visto, porque eu comecei a meditar, ler mais vezes, olhar mais vezes, escutar mais vezes, estudar mais vezes, e comecei a perceber, Senhor, que coisa preciosa. Talvez muitos momentos da minha felicidade não foram conquistados porque eu parei para ouvir o conselho de uma pessoa que era ímpia, porque eu me detive caminhando com uma pessoa que estava em pecado ou é um pecador, ou porque eu sentei junto de pessoas que escarneciam, que zombavam de Deus ou da sua igreja. Pode ser que em muitos momentos eu não tenha desfrutado da felicidade plena por causa disso. Irmãos, estou falando pastor Júlio. Mas muitas vezes também não pude suprido nessa minha felicidade, porque não parei para meditar. E nós precisamos aprender isso, meditar de dia e de noite, irmão. Repete comigo, meditar de dia e de noite. É sempre, irmãos, pega um versículo, pega um texto, lê e diz, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele continua dizendo no versículo 3, ele é como a árvore plantada. Por favor, repete comigo essa frase. Ele é como árvore plantada. Você pode falar mais forte. Ele é como árvore plantada.
essa pessoa que rejeita os 3 nãos, ou melhor, aceita os 3 nãos, e a pessoa que se supre da palavra, no versículo 3, o salmista diz que essa pessoa, ela é como uma árvore plantada. E eu confesso que eu nunca tinha parado para enxergar essa palavra, plantada. Porque existem árvores, irmãos, que são semeadas pelos passarinhos, a natureza polariza ela por aí, o pólen é liberado por aí, as árvores nascem. Mas aqui o salmista está dizendo sobre uma árvore plantada, uma árvore que foi projetada para estar no lugar. Foi cavado um buraco, foi colocado adubo, fertilizantes, condições apropriadas, ela foi colocada no lugar apropriado. Então diz que este homem feliz, essa mulher feliz, que rejeita o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, e que medita na sua lei, tendo prazer de dia e de noite, ele é como uma mulher, como um homem plantado por Deus, junto às correntes de águas. Por favor, todas as versões que eu vi, está escrito correntes de águas, fluxos de águas, ribeiros de águas. Todas as versões que eu li, todas elas estão no plural. Significa que eu e você, se quisermos uma felicidade verdadeira e experimentarmos aquilo que o salmista está nos ensinando, que ele está nos aconselhando, seremos pessoas que seremos colocadas na confluência, no cruzamento de igarapés, de muita água. E você já viu árvore plantada junto à corrente de águas de igarapé, irmãos? Ela é diferente, sim ou não? Raiz grande, tronco grande, frondosa, metros de altura, porque ela é diferente, porque ela foi plantada num lugar especial. Quem quer ser plantado num lugar especial? Eu quero. Então ele diz que esse bem-aventurado, essa bem-aventurada, essa mulher, esse homem, será plantado junto a ribeiros de água. E ele dá algumas características dessa pessoa. Ele diz: ela no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha. Por favor, olha para o pastor aqui. Aqui está dizendo que essa árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela tem um tempo certo para dar fruto. Ela acompanha uma estação correta para frutificar. Significa que essa pessoa feliz, continuamente feliz, e que obedece essas instruções dos 3 nãos e do sim da palavra de Deus, é uma pessoa que no tempo certo dará fruto. Ela não está dando fruto agora, mas Deus sabe que nos tempos certos vai colher um fruto nessa pessoa. Diga amém. Um tempo certo você dará fruto, porque você está plantado no lugar certo, sendo suprido pela coisa certa, que é a palavra de Deus. Então vai chegar o tempo certo de você dar frutos, e esse fruto vai seguir uma sequência de frutificação. Então eu digo que a pessoa feliz, ela tem um tempo certo para dar frutos, e ela dá frutos. Muitas vezes, irmãos, os frutos não vêm de uma pessoa, e aí você vai falar: não, está falando sobre coaching, sobre resultado. Mas a Bíblia está me dizendo que se eu estou numa condição apropriada, num cuidado apropriado, seguindo preceitos apropriados, ela está dizendo que eu terei sim resultados. Que resultado é esse, pastor? Eu vou dar frutos no tempo certo, e a minha folhagem não vai murchar. Você já viu uma árvore plantada junto de águas, que a árvore está sempre frondosa, sempre verdinha, cheia de folhas? Ela pode não dar frutos, ela está esperando o tempo certo de dar os seus frutos, mas a sua folhagem nunca murcha, porque ela está plantada no lugar certo. Ela pode até não suprir uma pessoa no seu fruto. Pode ser que aquela mangueira não deu manga ainda, pode ser que aquele jambeiro não deu jambo ainda, pode ser que aquela jaqueira não deu jaca ainda, mas vai ter um tempo certo que ela vai dar fruto. Mas as suas folhagens não murcham. É possível que alguém fique embaixo e diga: que lugar maravilhoso. Então existem sim resultados expressos para uma pessoa feliz, irmãos. É dar fruto em tempo oportuno, e cuja folhagem não murcha. E no final ele diz: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que ele faz dará certo. Tudo que ele faz, ele experimentará a vitória. Porque existe um tempo para todas as coisas. Pastor, não estou dando fruto ainda, mas você está sendo feliz, continuamente feliz em Deus, está obedecendo o que o salmista está dizendo para você. O resultado é esse aqui. Você não está dando fruto agora,
mas vai ter o tempo certo para você dar fruto. Mas as suas folhagens, elas não murcharão, porque você está no lugar certo. É o seu tempo, é o tempo das raízes serem aprofundadas, é o tempo de você ganhar força, de receber a seiva que é tão necessária. Mas você já está sendo diferente das pessoas, você está expressando diferenciação, você está sendo exemplo para alguém. Esse é o primeiro bloco do Salmo 1. A segunda parte do Salmo 1 está falando sobre destinos, irmãos. Repete comigo, a segunda parte. Não ouvi você. A segunda parte está falando sobre destinos. Na primeira parte, o salmista está falando como deve proceder um justo para ser feliz. Mas na segunda parte ele começa a falar sobre o destino daqueles que são justos e desejam ser felizes e daqueles que são ímpios. Então ele diz assim, a partir do versículo 4: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. E eu preciso aprender 3 coisas com relação à palha. Primeira coisa, todo mundo sabe o que é palha, irmãos? Todo mundo que sabe o que é palha? Amém? Primeira coisa a respeito da palha, ela não tem mais vida. Então a palha às vezes ela cobre o milho, ela cobre um grão, ela cobre qualquer outro tipo de vegetação. Ela serviu para alguma coisa, ela protegeu, mas em determinado momento ela perdeu vida. Aquilo que estava dentro permanece como vida, permanece como alimento, mas a palha perdeu vida. Primeira coisa que eu aprendo é que a palha não tem mais vida. Então ele diz, os ímpios não são assim, são como a palha. Segunda coisa, ele diz que essa palha o vento dispersa. Então a segunda coisa que eu aprendo com relação à palha é que a palha sempre terá peso menor do que o grão ou do alimento. Então o ímpio é uma pessoa que não tem peso. E por que nós escutamos tantos os ímpios, se a Bíblia me diz que os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa? Então você pode ver, mulheres, donas de casa, sabem disso, né? Quando tem aquelas queimadas, vem aquela fuligem, aquilo que vem voando ali, irmãos, não é feijão, não é arroz, é palha, é fuligem, é coisa que foi queimada de algum lugar, e que aquilo não tem mais peso, que o vento vem trazendo e joga dentro da sua casa, e você fica lá brigando com ela. Então ele diz que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. A última palavra é dispersar. O que é dispersar, irmãos? É não ter rumo, não ter direção. Então com a palha eu aprendo 3 coisas: não tem mais vida, não tem peso e não tem direção. Por que escutaremos um conselho de pessoas que têm essas 3 propriedades, têm esses 3 aspectos? Não tem mais vida, não tem peso e não tem direção. E o destino delas é descrito no versículo 5 e versículo 6. É interessante, por favor, queria que você lesse comigo o versículo 5, que está colocado bem aqui. Você pode ler comigo o versículo 5? 1, 2, 3. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Na versão NVI diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Eu fiquei pensando por que está invertido. Porque se nós estamos falando sobre coisas do presente, coisas do futuro, o juízo será no futuro. Se nós estamos falando de coisas do presente, nós estamos falando sobre a nossa vida agora. E por que o salmista está colocando um destino futuro para os ímpios e falando depois do presente? É porque eu falei para você que o Salmo 1 é uma janela. Então quando a pessoa olha pela janela, ela, para avançar, para dar o primeiro passo, ela precisa passar para a porta. Sim ou não, irmãos? Às vezes a gente pula a janela, né? Mas quando você olha pela janela, você debruça e olha tudo que tem lá. Mas se você quiser desfrutar daquilo que tem lá, você tem que passar pela porta. Mas aqui o salmista está dizendo que nessa perspectiva de olhar para a janela, já é possível ver o final dos ímpios. Ele está dizendo que os ímpios, eles serão julgados no juízo. Então ele diz no versículo 5: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Então aquele que não teme ao Senhor, o destino deles é o dia do juízo, em que todos nós passaremos por ele. Porém os ímpios não prevalecerão no dia do juízo. Significa que haverá a segunda morte para aquele que não teme ao Senhor. E ele inverte falando sobre o nosso presente. Ele diz no final do versículo 5:
nem os pecadores na congregação dos justos. E aí eu pude entender porque que há tanta dificuldade de pessoas que estão em pecado de virem para a igreja, de estar na Assembleia dos Justos, de estar na casa do Senhor. Geralmente as pessoas que estão em pecado, elas têm dificuldade para permanecer no meio do povo de Deus, no meio da noiva, no meio da igreja, porque estão no pecado. Pastor, mas por quê? Porque a Bíblia diz isso. Ela está dizendo que a pessoa ímpia, a pessoa que está sem o temor do Senhor, ela não permanece na congregação dos justos, ela não consegue, ela não tem força. Por quê? Porque o que ela está escutando é conselho dos ímpios, está se detendo no caminho dos pecadores e se assentando para zombar. Última coisa, está no versículo 6, também falando sobre destino. Repete mais uma vez, a segunda parte do Salmo, mais forte, a segunda parte do Salmo, está falando sobre destino. E o versículo 6, ele diz o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muitas vezes nas Escrituras, irmãos, a palavra caminho é utilizada. E quando ela é utilizada, ela está falando sobre trajetória, ela está falando sobre um tempo, sobre um exercício, sobre um flanco da sua vida. Caminho. Várias vezes nas Escrituras está falando sobre o caminho. O próprio Jesus cita muitas vezes o caminho, e ele mesmo se intitula o caminho. Eu sou o caminho. Então o caminho significa que é um lugar que você vai ter que trilhar para chegar num destino. E o salmista está dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos. Então Deus sabe onde você está andando. Se você é justo, se você é uma mulher justa, um homem justo, temente ao Senhor, Deus está olhando para o seu caminho, está olhando para a sua vida, sabe as dificuldades que você está enfrentando. Ele está colocando você no lugar certo, junto à corrente de águas. Você vai conseguir, você vai superar, você vai avançar, você vai vencer. Diga amém, irmão. Amém. Você vai vencer, porque Ele diz que Ele conhece o nosso caminho. Ele diz: o caminho, eu conheço o caminho dos justos. Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, sabe onde nós estamos, Deus sabe tudo. Mas Ele também conhece o caminho dos ímpios. E Ele diz que o caminho dos ímpios perecerão. O caminho dos ímpios é morte. Então o destino descrito aqui pelo salmista é para a gente avaliar como estamos vivendo, o que tem nos suprido na nossa alma e no nosso espírito, o que tem alimentado o nosso ser verdadeiramente. Os conselhos dessa vida, as pessoas dessa vida, os não tementes ao Senhor, os observadores das coisas de Deus, porque tem muito por aí, muito observador das coisas de Deus. Eu não vejo dessa forma. Tudo bem, não veja dessa forma, mas tire o conselho para a sua própria vida. Eu vejo conforme o Espírito Santo do Senhor me diz que eu tenho que viver, porque eu estou seguindo segundo a palavra. Eu medito na palavra de dia e de noite. Irmãos, eu sou uma pessoa de muito esforço para conselhos, mas eu tenho uma grande facilidade de ouvir pessoas, de identificar pessoas com conselhos ruins. Eu tenho grande facilidade para isso, para identificar maus conselhos. Como também eu tenho uma grande facilidade de perceber que os melhores conselhos para a minha vida virão desse livro aqui, da palavra de Deus, das Escrituras para mim. Sabendo que muitas vezes homens e mulheres poderão me dar bons conselhos porque estão vindo dessa palavra. Porém, se não vierem dessa palavra, eu preciso colocar um filtro, eu preciso colocar uma peneira, eu preciso avaliar, eu preciso aferir se realmente aquele conselho é um conselho de um justo ou de um conselho de um pecador. Queria convidar você para fechar os olhos para a gente orar em nome de Jesus. E o nosso dever de casa, feche os seus olhos, por favor. E o nosso dever de casa essa noite, por isso que a gente vai parar para orar um pouquinho aqui, mas eu queria que a gente voltasse para casa e você em casa, sozinho, porque isso aqui é um ensino individual, intransferível. Você lesse mais uma vez o Salmo 1, meditasse nele agora, já estamos de noite, né? De noite e de dia, você meditasse nele, ruminasse nele. Quem sabe muitos dos conselhos que você ouviu é a causa do seu choro hoje. A causa da sua tristeza foi você ter parado para ouvir pecador, ser sentado na roda dos que escarneciam, que zombavam. E aí hoje tem tristeza, tem lágrima. Medite nisso. A palavra está dizendo que bem-aventurado certamente será continuamente feliz,
aquele que rejeita essas coisas. Como também a Bíblia me diz que feliz, continuamente feliz, é aquele que se deleita na palavra e medita de dia e de noite. Vamos orar, irmãos? Oh Senhor, você pode ficar em pé para nós orarmos agora? Por favor, ore pela sua vida. Não ore pela sua esposa, pelo seu esposo, não ore pelo seu filho, ore por você agora. A palavra foi ministrada ao seu coração, é semente para uma terra fértil que é o seu coração. Diga: Senhor, eu quero essa felicidade, eu já achei essa felicidade. Você não precisa ficar procurando, ela já está aqui bem descrita. Felicidade contínua, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Feche os seus olhos, vamos orar. Ore pela sua vida, por favor.